Toda vez que abrem o túmulo, os caixões mudaram de lugar. No cemitério da igreja paroquial de Christ Church, Parish Church, em Oistins, Barbados, existe uma cripta de família que acabou se tornando símbolo de mistério e lenda, a cripta da família Chase. Entre 1812 e 1820, diversas vezes, após a abertura da cripta para novos enterros, os caixões, alguns deles pesados e feitos de chumbo, foram encontrados fora de seus lugares originais, sem sinais claros de vandalismo ou violação do selo de mármore que a protegia. Hoje, mais de 200 anos depois, essa história ainda desafia a lógica e provoca a imaginação de quem pisa em solo caribenho. O que realmente aconteceu naquele pequeno pedaço de terra? Fenômeno natural? Engano? Vandalismo? Ou algo que ainda não conseguimos compreender? Para entender essa história, é preciso voltar ao início do século XIX. Barbados era então uma colônia britânica marcada pela riqueza das plantações de açúcar e pela dureza da escravidão. A ilha era próspera, mas socialmente dividida. De um lado, a elite branca, proprietária das fazendas; do outro, milhares de escravizados trazidos da África, que mantinham vivas suas tradições espirituais, mesmo sob repressão. Foi nesse contexto de contraste, medo e superstição que a família Chase construiu sua cripta, uma estrutura sólida, escavada na rocha de coral e selada por uma pesada laje de mármore no cemitério de Christ Church. O primeiro enterro registrado foi o de Mary Ann Chase, uma menina de apenas 2 anos, em 1808. Depois veio a irmã Dorcas em 1812. As duas foram colocadas lado a lado, em caixões de chumbo, símbolo de status e segurança. Nada de estranho havia acontecido até então, mas quando ainda em 1812, o patriarca da família, Thomas Chase, foi sepultado, algo inexplicável aconteceu. Ao abrir a cripta, os coveiros perceberam que os caixões das meninas estavam revirados, como se tivessem sido arremessados contra a parede. O selo de mármore, intacto, nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de que alguém tivesse entrado. A notícia correu rapidamente por Barbados. Muitos culparam os escravos locais, outros falaram em terremotos, mas nada parecia justificar o ocorrido. As autoridades locais decidiram selar novamente a cripta e a vida seguiu, até que, poucos anos depois, o fenômeno se repetiu. Em 1816, quando Samuel Brewster Ames, um menino de 2 anos, foi enterrado ali, a cena voltou a se repetir. Os caixões haviam se movido novamente, pesados blocos de chumbo deslocados sem explicação. O chão intacto, o selo intacto, mas tudo dentro estava em desordem. Em 1819, durante o enterro de Thomasina Clark, uma multidão se reuniu para testemunhar o mistério. Desta vez, o próprio governador de Barbados, Lord Combermere, ordenou uma investigação oficial. Ele mandou colocar uma camada fina de areia no chão da cripta para detectar qualquer pegada. O túmulo foi novamente lacrado e marcado com o selo do governo. Quando o governador retornou, meses depois, os caixões estavam outra vez em posições diferentes, um deles bloqueando a entrada. E mais uma vez, não havia pegadas, nem sinais de violação. Com medo e confusão crescente, decidiu-se esvaziar o túmulo. Os caixões foram removidos e enterrados separadamente no cemitério. Desde então, a cripta Chase permanece vazia, aberta e silenciosa. Mas a história nunca foi esquecida. Diversas teorias tentaram explicar o mistério. A mais óbvia seria o vandalismo. Alguém teria entrado e mexido nos caixões, mas a laje pesava quase 2 toneladas e exigiria grande esforço para ser removida, além de deixar marcas visíveis. Outra hipótese fala em pequenos terremotos,
vibrações que poderiam ter deslocado os caixões. Porém, Barbados não está em área de atividade sísmica relevante e nenhum outro túmulo da região sofreu o mesmo efeito. Alguns sugeriram que os gases de decomposição poderiam ter criado uma pressão interna suficiente para mover os caixões, mas eles eram de chumbo maciço, hermeticamente fechados, e o espaço dentro da cripta era insuficiente para gerar esse tipo de força. Outros acreditam que infiltrações de água poderiam ter feito o chão deslizar, reposicionando os caixões, mas novamente não há registros de danos estruturais. A hipótese mais curiosa, e talvez a mais simbólica, é a de que o caso da cripta Chase reflete os medos sociais da época. A elite branca de Barbados vivia sob tensão constante, temendo revoltas escravas, punições divinas e a própria perda do controle. A ideia de caixões se movendo sozinhos, como se os mortos não aceitassem repousar em paz, traduzia um sentimento coletivo de culpa e desequilíbrio. Alguns estudiosos veem na lenda um eco gótico dessas ansiedades coloniais, uma história que servia como metáfora da instabilidade social e espiritual da ilha. Mesmo assim, o mistério existe ao tempo. Há relatos de que, mesmo vazia, a cripta ainda causa desconforto aos visitantes. Alguns dizem ouvir ecos metálicos, como se o chumbo ainda se movesse sob o chão. Outros juram sentir uma vibração leve, um frio repentino no ar abafado do interior. Nenhuma prova, mas muita emoção. A base de toda boa lenda. Hoje, quem visita a Christchurch Parish Church encontra um cemitério pacífico de frente para o mar turquesa. Entre túmulos simples e palmeiras, a cripta Chase permanece aberta. O teto de pedra ainda guarda as marcas do tempo e uma pequena placa recorda o mistério. Não há nada dentro, apenas escuridão e silêncio. E talvez seja justamente esse vazio que mantém viva a curiosidade. Os historiadores que tentam separar fato e mito concordam em um ponto: há pouca documentação direta sobre cada abertura da cripta. As principais fontes vêm de relatos orais e de registros publicados décadas depois dos supostos acontecimentos. Isso não significa que o caso seja falso, apenas que a história cresceu com o tempo, transformando-se em parte da cultura oral de Barbados. E como toda boa lenda, ela resiste porque nos fala sobre algo mais profundo. A cripta, que não se mantém em ordem, é um símbolo poderoso. O ser humano tentando selar o que não pode controlar. A morte, o passado, o medo. Talvez por isso, mesmo depois de 2 séculos, ainda olhemos para aquela porta de pedra com desconfiança. Se você visitar Barbados e passar por Oistins, verá o local em meio a um cemitério tranquilo, iluminado pelo sol do Caribe. É difícil imaginar que ali, entre coqueiros e cantos de pássaros, nasceu uma das histórias mais enigmáticas do mundo. Mas ao chegar perto da entrada escura da cripta Chase, talvez entenda o motivo de tanto fascínio. Dizem que o vento passa diferente ali, que o som ecoa de um jeito estranho, como se as paredes ainda guardassem lembranças do que aconteceu. E se você ouvir um ruído metálico vindo de dentro, não se assuste, é apenas o som da história, movendo-se outra vez. Inscreva-se no canal Destinos, Histórias e Lendas e explore mais mistérios que o tempo ainda não conseguiu sepultar.